Então, gente, eu queria dar boa noite. Nós estamos iniciando aqui a nossa segunda roda de conversas com dois autores que publicaram na coleção Estante Ceará, a Vanusa Benício Lopes e o George Torres. O tema de hoje é comunicação e leitura na periferia de Fortaleza, e nós vamos ter para mediar essa conversa a professora Tânia Batista, que é professora de Política Educacional da Universidade Federal do Ceará. Então, sejam todos bem-vindos. Eu aqui vou passar a palavra para a Tânia, e ela que vai conduzir aqui, essa noite, as nossas conversas. Bom, boa noite a todas e todos aqui, né, presentes. Eu quero dizer assim que poder participar desse projeto, assim, desde o início, assim, tem sido um momento de muita alegria, né? Eu acho que as pessoas com quem a gente trabalha fazem muita diferença, né, no trabalho que a gente faz. Então, quero ser grata aqui à Fundação pelo apoio e dizer também que esse foi um processo, né, assim, falar só um pouquinho do processo, aí na sequência esse foi um processo muito rico, né? A gente percebe que existe assim inúmeros trabalhos maravilhosos que precisam ser publicados. Infelizmente, as oportunidades, as possibilidades de publicação, elas são bem menores do que a quantidade de produção teórica que existe, né, sobre diversos temas, especificamente esse sobre Fortaleza. E foi muito bom. Assim, quero dizer que a gente teve assim total autonomia. Eu acho importante dizer isso, né? Total autonomia para poder definir quais os textos que iriam ser publicados. Em nenhum momento houve nenhum tipo de interferência. Pelo contrário, a gente ficou bem livre mesmo para poder fazer esse trabalho. E foi muito importante, né, assim, para nós. Então, quero saudar aqui o George Torres, né, os sobreviventes do Conexões, Direito à Comunicação na Periferia de Fortaleza, e também a professora Vanusa, professor George, que também é professor, e a professora Vanusa, Mediação das Leituras na Periferia de Fortaleza, né? E quero dizer assim que eu fiquei muito encantada com os dois textos, né, também, e dizer assim que em relação, eu acho que a gente poderia estabelecer assim, você pode começar, George, e depois a professora Vanusa, pode ser? Então, o texto, né, Os Sobreviventes do Conexões, ele fala muito de algo que é super importante, que é o direito à comunicação. Isso no sentido amplo, né? O direito à comunicação não apenas, mas até de produzir, né, as falas que representam o quê? Através, né, das diversas mídias, através das diversas possibilidades, refletem a própria identidade das pessoas que produzem, né, todos os programas, toda essa produção que surgiu. E duas coisas eu vou falar pouco, porque eu acho que a voz é dos autores hoje, né? Mas eu quero destacar um aspecto que eu achei muito interessante. Primeiro, você ter ido à periferia para fazer esse trabalho. Isso é muito importante, principalmente através de um projeto de extensão, o que é o caso da Vanusa também. Por quê? Porque a universidade ela precisa sair dos seus muros para poder chegar na comunidade e ressignificar a sua função social. Então, achei que foi muito interessante, George, você que é um jovem professor, posso falar um pouco isso, que eu tenho filhos da tua idade, mas assim, não tão jovem na trajetória, né, porque já tem toda uma trajetória, e dizer que realmente o direito à comunicação, o direito à possibilidade de romper com a invisibilidade que existe na sociedade, quebrar paradigmas a respeito de quem são essas pessoas que estão na periferia, principalmente os jovens, que são absolutamente estigmatizados. Então, eu teria muitas coisas para falar a respeito desse trabalho do George, mas dizer que realmente o teu trabalho assim foi muito bom ter podido ter lido e nós termos selecionado esse trabalho. É importante destacar que todas as pessoas, né, os seis
professores que fizeram a avaliação dos trabalhos tiveram acesso a todos os trabalhos, né, Silvinha? Isso aí é importante, quer dizer, não foi só a professora Tânia, que é da área da educação e que gosta de comunicação, mas todos olharam os trabalhos de vocês, né? E dizer que siga em frente, eu acho que você tem assim, toda uma vocação intelectual, a universidade e outros espaços da sociedade precisam de pessoas como você, que vão e que enfrentam e que trazem a voz, né, das pessoas que são, muitas vezes, oprimidas, estigmatizadas, invisibilizadas. Então, eu acho que, para mim, o teu trabalho ele é, digamos assim, um exemplo concreto de como que nós podemos contribuir para humanizar a sociedade e para trazer essa voz que muitas vezes fica tão oprimida e abafada, né? Então, eu vou passar para ti, tá bom? E parabéns pelo trabalho, pela publicação. E a gente vai primeiro ouvir o professor George, depois eu faço os comentários a respeito do trabalho da professora Vanusa e a gente vamos seguir adiante, tá? Grata. Boa noite a todos, a todas, quem está assistindo também na gravação. Queria primeiro agradecer à Fundação por todo o apoio na publicação desse livro. Esse processo de publicação e de escrita em si de uma pesquisa é um processo muito solitário, mas quando a gente vê esses laços que vão acontecendo, esses estímulos que vão acontecendo, a gente conseguir levar esse trabalho para frente, isso dá um gás para que a gente continue na pesquisa, continue desenvolvendo. Fazer pesquisa no Brasil é tão difícil, é tão doloroso, assim, tanta gente dizendo que não vai dar certo, que não adianta, que é melhor ir para outras áreas, e eu sempre achei que era importante, né? Desde a minha base familiar, meus pais sempre investiram muito nessa minha carreira de pesquisador, me deixaram muito livre para escolher o que eu deveria fazer, e aí ver iniciativas como essa surgindo e ganhando espaço me deixam com a sensação de que eu estou no caminho certo, que as coisas estão se encaminhando, não só para mim, mas para todos os pesquisadores, ou para boa parte dos pesquisadores. Então, eu espero também que os outros pesquisadores consigam encontrar felicidade e prazer na pesquisa, justamente porque existem muitos temas que precisam ser pesquisados. A gente escuta muito que determinado tema muita gente já pesquisou, mas sempre existe uma ótica diferente, uma abordagem diferente, que pode aprofundar aquela temática e fazer com que as discussões avancem. E só assim a gente consegue avançar também como sociedade, né, de forma mais abrangente. Essa pesquisa, especificamente, é a minha pesquisa de mestrado. Eu sempre olho assim para ela e fico, será que foi eu mesmo que fiz essa pesquisa? A gente constrói um distanciamento, né, depois que lança. E foi quando eu verdadeiramente assim, me entendi como pesquisador que eu conseguia dar conta de algo assim. Eu lembro que logo no começo, porque, só para contextualizar, né, foram 8 meses em campo. Inicialmente eram 3 meses, que viraram 5 meses, que viraram 6, que viraram 7, que viraram 8 meses em campo. O projeto foi se expandindo e eu precisava continuar acompanhando o Conexões Periféricas, né, que é o projeto que eu estudo, que eu acompanhei. Então, foi aí que eu descobri que eu tinha fôlego para fazer uma pesquisa dessa. E a minha orientadora, a Inês, que inclusive ela está fazendo, a Inês Vitorino, né, a professora Inês Vitorino, ela está fazendo o pós-doutorado agora, ela estava doida para acompanhar todo esse processo e não está podendo porque ela não tá aqui no Brasil. Mas ela sempre dizia, você consegue, vai dar certo. Esses jovens precisam, o contexto desses jovens precisa ser explorado, precisa ser apresentado, né? A gente precisa jogar um olhar para essa realidade e entender, inclusive, o que a gente consegue trazer de melhoria para aquela realidade. Os projetos, né, o meu trabalho eu considero muito um trabalho também de avaliação de políticas públicas, porque eu atuo dentro de uma política pública, né? Eu avalio uma política pública ali, e políticas públicas têm as suas falhas, porque são feitas por pessoas, mas a gente trabalha no sentido de tentar melhorar todo esse processo, né? Tentar fazer com que esses jovens, porque o foco é sempre no jovem, fazer com que esses jovens eles tenham a melhor experiência
os jovens de periferia, principalmente, tenham a melhor experiência em contato com essas práticas. No caso da minha pesquisa, as práticas de produção audiovisual, e muitos deles não têm tanto acesso, ou até têm, por meio dos celulares, né, dos aparelhos eletrônicos, mas muitas vezes sem ter uma avaliação crítica do que eles estão produzindo, ou da potencialidade do que eles podem produzir com aquilo. Então, é muito nesse caminho. Então, como eu disse, né, foi uma pesquisa longa de 8 meses, no Cuca. Eu lembro os trajetos, né, de metrô para chegar no Cuca. Era um trajeto assim lento, eu ia lendo muitas coisas ainda no caminho. E tudo isso foi também me colocando, me fazendo entender o meu lugar dentro daquele contexto. O projeto, o Conexões Periféricas, ele é um projeto da Prefeitura de Fortaleza, através da Rede Cuca, em que os jovens eles produzem material audiovisual para os jovens de periferia, produzem material audiovisual para sair na TV Ceará, que é uma TV pública daqui do Ceará. E aí, já estava na 3ª temporada, já tinha rodado outras temporadas, eu comecei a me aproximar do Cuca para entender como era que eu poderia desenvolver essa pesquisa, e acabou que eles me acolheram muito bem. Eu consegui me aproximar dos jovens, mas a cada ida que eu ia, e inclusive eu vou relatando isso no texto, a cada ida que eu ia eu me sentia, às vezes, menos pesquisador e mais jovem comunicador, mais um dos jovens que estava ali desenvolvendo o trabalho. Inclusive, o nome aqui do texto é Os Sobreviventes do Conexões. Né? Parece um nome estranho, mas era como eles se denominavam. Os jovens se denominavam como sobreviventes do Conexões. E aí eu decidi colocar no texto, no título do texto, justamente isso, porque o meu trabalho é sobre os jovens. Iniciaram 15 jovens e finalizaram o projeto 8 jovens, que eram os sobreviventes, mais um, que era eu, que estava junto deles. E a minha idade, inclusive, eu fiz essa pesquisa, eu tinha 23 anos. Eu era muito novo e eu estava ali, 23, 24 anos, e eu estava... Foi 2018, 2019. Ali na virada começou no final de 2018 e terminou no começo de 2019. Obrigado. E aí, eram esses 8 jovens, a gente foi construindo uma relação muito próxima. E nisso eu fui entendendo também como era que os processos do Conexões atravessavam eles. E aí eu estudo principalmente o direito à comunicação, que inclusive é uma fala muito forte lá no Cuca, isso de trazer o direito à comunicação nos seus processos, só que eu entendo direito à comunicação de uma forma muito mais ampla, eu trabalho ele de uma forma muito mais ampla, porque por muito tempo se entendeu, né, que o direito à comunicação era o direito a receber comunicação. Você ter acesso a uma televisão, você ter acesso a uma internet. E não, o direito à comunicação, ele abrange toda a comunicação humana, principalmente através das mídias. E aí eu penso em 3 categorias. O direito dentro do direito à comunicação, a noção de participação, e aí a questão de elaboração, planejamento dessa comunicação, execução da comunicação e avaliação da comunicação. São as 3 dimensões do direito à comunicação, que, se elas não forem respeitadas, se for só a execução, a gente não está exercendo direito à comunicação de forma muito ampla. Então, é mais ou menos por aí assim, o que eu trabalho no meu texto, mas aí depois eu posso aprofundar um pouquinho mais. Obrigado. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, na sequência, né, a partir das perguntas, a partir do que as pessoas querem também falar. E aí a gente escuta também logo a Vanusa, né? E aí, assim, a Vanusa trata de um tema no trabalho dela, mediações de leituras na periferia de Fortaleza, né? E eu me reconheci muito no seu texto, Vanusa, porque eu nasci na periferia de Fortaleza, né? Primeira vez que eu fui professora na periferia de Fortaleza, no Bom Jardim, né? E eu sou professora hoje, né, numa faculdade que forma professores para atuar também na periferia de Fortaleza. Então, eu me identifiquei muito, né, com o teu trabalho.
acho ele de uma importância assim muito evidente, eu diria, né? Principalmente porque, assim como o direito à comunicação, né, que a gente acabou de falar, o direito à literatura, o direito à leitura, o direito ao acesso à educação, né, que permeia tanto a dimensão da comunicação quanto a dimensão que você trata no seu trabalho, né? E a Vanusa, ela fala, o texto dela, aqui logo no início, eu vou trazer só um trechinho, que ela diz assim: a literatura se constitui cada vez mais uma esperança e ferramenta de transformação da nossa sociedade. A gente poderia tirar a literatura e dizer: a comunicação se constitui cada vez mais, né, uma esperança e uma ferramenta de transformação da sociedade também, né? Então, acho que esses dois temas eles se cruzam também. E dizer também, Vanusa, assim, que o trabalho dela, eu não vou apresentar o trabalho dela, ela vai apresentar. Mas eu quero dizer que uma das partes que eu achei interessante é quando você diz assim, que o livro focaliza o acesso ao direito à literatura, do querido Antônio Cândido, né? Maravilhoso. E a democratização da leitura promovida pelas práticas de mediação de leitura no programa Extensão Viva a Palavra e nas bibliotecas comunitárias e livres em espaços não escolares. Então, eu entendo que vocês não combinaram, mas vocês têm muito em comum, porque ambos os trabalhos, eles são fruto de projetos de extensão que trabalham nas periferias e também, né, algo que é super importante para a gente pensar as políticas públicas. Né? Como é que a gente vive hoje a política pública, né, de acesso à literatura, de acesso ao livro, que é um instrumento, que é um objeto tão precioso, mas muitas vezes tão caro para quem vive na periferia. As pessoas estão lutando para sobreviver, né? Elas trabalham muitas vezes para comer. Então, muitas vezes, a cultura, a literatura, os livros, eles são menos importantes, digamos assim, né, nessa luta pela sobrevivência. Então, você traz algo muito significativo, porque a leitura, a literatura, a cultura, tudo isso são espaços importantes de construção de identidades, de construção de saberes, de conhecimento, né? Então, isso aí é tão importante quanto a comida, talvez, né? Mas numa sociedade mercadológica, numa sociedade onde o que vale mesmo muitas vezes não é valorizado, né? Assim, as coisas não são tão valorizadas como a cultura, a educação e outras formas, né? A gente precisa dar voz e lutar por esses direitos, né? Então, eu acho que o teu trabalho, ele, de uma certa maneira, ele ilumina, né, essa luta por direitos para uma sociedade diferente, também porque traz a importância, né, das bibliotecas comunitárias, de toda essa mobilização da sociedade, que muitas vezes ocupam o espaço na ausência do próprio Estado, né? Então, tudo isso está no contexto do teu trabalho e eu gostei muito, assim, né? Eu quero, inclusive, convidar vocês, né, o George e a Vanusa, para a gente levar esses trabalhos para a Universidade Federal. Estou fazendo aqui um convite público, porque acho, e não apenas o de vocês, mas eu até já falei com a Silvinha, né, para a gente poder divulgar esses trabalhos, né, para que a gente possa fazer parte dessa corrente, né? Como você falou no prefácio, na introdução, você diz assim: tudo isso só foi possível por conta de uma rede de afetos. Eu acho que o George diria a mesma coisa. Ele expressou aqui no depoimento dele que essa rede de afetos foi capaz de construir esse trabalho. Então, e agora vocês estão no outro patamar também, estão construindo outras redes de afetos aqui com a gente, né? Então, que a gente possa dar continuidade a isso, porque não é apenas participar da seleção, ser selecionado e publicar, mas é dar voz a essas preciosidades que vocês trazem nos livros, tá? Estou falando muito. Passar a palavra aqui para a Vanusa, para que ela fale um pouco mais, né? E em torno de 15 minutos, né? 10, 15 minutos, né? Depois a gente abre para as perguntas.
Boa noite a todos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui, né, na Fundação Valdemar Alcântara, nas pessoas da Silvia e da Dora, né, porque foi muito importante, né, a publicação desses livros para a nossa trajetória acadêmica, profissional, né, e dizer que eu fico assim muito emocionada em ouvir as suas palavras sobre o meu livro, né? Porque assim como o George falou, a gente pega o livro e diz assim, foi eu mesmo que fiz isso. E quando alguém diz assim, é importante, traz isso, traz tantas reflexões, né, tantos questionamentos, aí você diz, eu consegui, né, com o meu esforço, com o meu trabalho, com o meu estudo, com a minha dedicação, que foram tantos, né, eu consegui trazer algo tão importante para a sociedade, para os estudos, para as reflexões, e o que pode suscitar outras pesquisas, né? Então, eu me sinto assim, muito feliz de trazer essa contribuição, de ter conseguido publicar o livro. E quanto à pesquisa, assim, na introdução, eu falo que eu sou professora, né, de língua portuguesa, e minha primeira graduação foi em letras, e depois eu me tornei professora de ensino fundamental, trabalhei um tempo no ensino médio, trabalhei em algumas disciplinas em algumas instituições de nível superior, e, sobretudo, no ensino fundamental e médio, eu sempre tive assim, muitas críticas ao trabalho com a leitura, né? Assim, um trabalho de leitura muito voltado para o estudo gramatical, um trabalho com a literatura muito assim voltado para um viés historicista, que não desperta assim o prazer pela leitura, a curiosidade dos educandos, né, dos alunos para ler, né? E isso sempre me motivou a buscar estratégias, né, a procurar formas de fazer com que os alunos realmente encontrassem na leitura, na literatura, aquilo que ela pode oferecer. Né? Não só o prazer pela estética das obras, mas a reflexão, a crítica, né? Uma visão mais ampla sobre a sociedade, sobre o mundo que nos cerca. E quando eu escrevi o projeto, né, para a seleção do doutorado, eu me propus a fazer um trabalho com círculos de leitura, sobretudo com base em Rio do Cosson, né, que ele traz o letramento literário, né? E comecei a trabalhar já em 2017, no primeiro ano do doutorado, né, por meio do programa de extensão Viva a Palavra, da Universidade Estadual do Ceará, cuja coordenadora é a minha própria orientadora do doutorado, a professora Claudiana Nogueira de Alencar, né, ela é coordenadora desse programa. E, por meio desse programa, é desenvolvido diversas atividades na periferia, na Serrinha, né, principalmente na Serrinha, que fica logo ali, é só atravessar o S, né, lá o campus Itaperi, do outro lado da rua já é a Serrinha no entorno, né, mas assim, você atravessa a rua e já chega lá numa escola, que é uma das escolas que são feitas diversas atividades, né, que são realizadas, contações de histórias e tantas outras atividades que são realizadas, oficinas diversas. E eu comecei a fazer os círculos de leitura, né, com os meninos do ensino médio, não nessa escola Juliana Galli, que fica praticamente em frente, né, ao campus Itaperi, fica alguns quarteirões mais à frente, na escola Jader Moreira de Carvalho. A gente iniciou lá, logo no início da pesquisa, né, quando ele falou, fiquei 8 meses em campo, aí eu fiquei, meu Deus, então meu trabalho foi exausto, porque eu passei 3 anos. Vocês imaginem 3 anos na periferia, começando pela Serrinha e depois indo para as outras periferias, né, vendo a questão da mediação de leitura nas bibliotecas comunitárias. Então, foram 3 anos no campo. E parei porque chegou a pandemia. Parei de ir ao campo, né, aí continuei fazendo a tese, escrevendo, refletindo, estudando, produzindo o texto propriamente dito. Né, foi só quando a pandemia chegou, porque a gente já estava com um projeto, um plano, todo elaborado para, no ano 2000, fazer várias visitas nas bibliotecas comunitárias e dar continuidade. Né? Enfim, 2000. Meu Deus, perdão, 2020. Obrigada. 2020. Pronto. Então, aí em 2017, eu comecei trabalhando em círculos de leitura na escola, aos sábados, né, lá na Serrinha, na escola Jader Moreira de Carvalho. E fiquei, acho que uns 2, 3 meses. Aí o que aconteceu? Começaram a trabalhar lá um curso
preparatório para o Enem, para os vestibulares, e alguns dos jovens, eles começaram a migrar, né, dos círculos de leitura para esses cursos. Aí eu pensei, e agora, como é que eu faço? Aí a gente fazia divulgação nas escolas, tentando trazer esses jovens da periferia para trabalhar a leitura, tendo em vista que o programa Viva a Palavra, ele tem esse objetivo, né, de lutar contra a exterminação dos jovens da periferia. O objetivo central do programa é esse. Aí, um dos jovens da periferia, lá num dos momentos assim, de discussão, de debate, em uma das oficinas, ele falou para a gente, que fazia parte do grupo, né, do Viva a Palavra, assim, alguns orientandos, a professora, que trabalhavam outras atividades, por que a gente não tentaria montar um cursinho popular, né, para esses jovens terem acesso a um curso preparatório para vestibular e Enem. Aí foi debatido, a gente pensou nas possibilidades, quem se voluntariaria para dar as diversas disciplinas, aí foi pensado em tudo isso, né? E o cursinho veio a se tornar realidade em 2018, né? Com alunos da graduação da UES, né, dos diversos cursos de matemática, história, geografia. Aí, posteriormente, se conseguiu até umas bolsas lá com o pró-reitor. Enfim, foi todo um trabalho realizado, né? Então, eu passei a ministrar esses cursos de leitura no cursinho popular Viva a Palavra. À noite, eu ia 2 noites para a Serrinha. Muitas vezes eu saía lá do CH da UES, que as disciplinas do doutorado eram no turno da tarde, aí de lá mesmo eu pegava um ônibus e ia lá para a Serrinha e dava as aulas do cursinho. E fiquei mais ou menos 1 ano e meio no cursinho, até que, num dos eventos de uma disciplina lá do curso de letras, um evento que reuniu as bibliotecas comunitárias, né, da periferia de Fortaleza, e teve toda assim, uma discussão, né, sobre essas bibliotecas comunitárias, o trabalho que era realizado, vários representantes de várias bibliotecas, e aquilo ali me chamou muita atenção, né? Aí eu conversei com a minha orientadora, eu disse, Claudiana, o trabalho que essas bibliotecas fazem em toda a periferia, esse trabalho voluntário, esse trabalho de livros por meio de doações, que as crianças e os jovens, principalmente os jovens, né, têm acesso não apenas à leitura, mas a atividades diversas, oficinas, cursos. Né? Eu digo, esse trabalho de mediação de leitura é o que eu faço lá na Serrinha, só que a gente chama de círculos de leitura. Aí a gente conversou muito sobre isso, né? Eu disse, não, então eu faço mediação de leitura, porque até então eu chamava só de círculos de leitura, né? Eu faço mediação de leitura na periferia de Fortaleza e as bibliotecas comunitárias fazem mediação de leitura na periferia de Fortaleza. Então, Claudiana, como é que a gente faz para agregar isso à pesquisa? Ela, não, a gente pode. Você vai conhecer o trabalho dessas bibliotecas, vamos fazer uma cartografia. A metodologia da minha pesquisa é uma cartografia, na qual assim, pressupõe que o pesquisador ele se insere no campo e vai participando, né, das atividades do campo, se inserindo, e a pesquisa ela vai se redirecionando a partir da necessidade dos pesquisados. E daí a gente volta e pensa naquela necessidade da comunidade de ter um cursinho popular que não tinha. E hoje a gente tem vários exemplos de jovens de lá da comunidade que fazem filosofia, história, pedagogia, que passaram no vestibular ou no Enem em virtude de frequentar esse curso totalmente gratuito, por voluntários que ainda existe, continua lá, né? Eu deixei de participar porque terminei o doutorado, voltei para o interior, né? E a gente vê assim, essa mudança da realidade a partir desse trabalho, né, do programa. Aí comecei a visitar as bibliotecas, não só visitar, mas me inserir nesses espaços, vendo que tipo de atividades eram realizadas, aí contações de histórias, que a gente também tem lá no programa Viva a Palavra, aí nas bibliotecas tem contação de histórias, nas bibliotecas tem oficinas, tem vários tipos de atividades, rodas de conversa, tem lá na Livro Livre Curió, né, com o Thales Azigon, que é o responsável. Lá a gente tem até a Floresta Curió, que
a biblioteca, o pessoal da biblioteca, eles são responsáveis para organizar as visitações, né? Tipo, fazer um percurso lá, uma questão lá de conhecer o espaço, né? E várias coisas, né? Tipo, jornal, né? Tanto na Biblioteca Viva do Barroso como na Livro Curió, tem um jornalzinho deles mesmos produzidos, né? Tinha também, na época da pesquisa, que até aparece no meu livro, a Biblioteca Comunitária Casa Camboa, na Sabiaguaba. Lindo espaço, sabe, um acervo de fotografias, assim, um ambiente tão acolhedor. Eu lamentei muito porque essa biblioteca fechou. Logo após a minha pesquisa, eu acho que a moça responsável, eu conversei com ela depois, acho que ela não teve mais assim, condições de dar continuidade ao trabalho, que o trabalho foi se expandindo, né, e precisava de mais voluntários e acabou fechando. Mas na época que eu fui, inclusive, num dos dias que eu estive na biblioteca, muitas crianças, até atividades escolares, eles levavam para pesquisar na biblioteca, para fazer atividades, pinturas, sabe, várias atividades de pintura. E aquilo ali dava assim, uma oportunidade, né, para aquelas crianças e jovens não estarem vulneráveis, né, em outros espaços, em outros ambientes, naqueles horários. E depois de conhecer esses espaços, entrevistar, conhecer a vida, assim, a história de vida deles de mediação de leituras, né, que eles contaram nas conversas que nós tivemos, quem foram os mediadores de leituras, os pais, os familiares, as pessoas que motivaram, né? Então, deu para perceber o quanto que a história de vida deles tem a ver com o trabalho que eles desenvolvem, o quanto que a leitura transformou, né, a vida deles e que, por conta disso, eles lutam para conseguir transformar também uma sociedade, transformar a vida dos outros por meio dessa disponibilização desses espaços e dessas atividades de mediação de leitura. E daí que foi assim, dessa forma, né, agregando essas atividades à minha pesquisa, primeiro os círculos de leitura na Escola Jader Moreira de Carvalho, depois as atividades desenvolvidas no cursinho com os círculos de leitura. Assim, o que me chamava muita atenção era como os jovens lá no cursinho participavam dos círculos de leitura. Teve um momento que eu pedi para eles mesmos sugerirem. Que leituras vocês sugerem? Que textos, né? E eles sugeriam e a gente conseguia os materiais que eles sugeriam e isso gerava muitas discussões. Outro dia, lá, né, no momento, né, um dia o professor disse assim, eu queria saber, professor, o que é que você faz que nas suas aulas são as aulas que têm mais participantes, que têm mais jovens. Eles não faltavam no dia das aulas de círculo de leitura. Eu dizia, é mesmo, mas não sou eu que faço, são eles que fazem. Eu só faço realmente a mediação. Eu fazia muito pouco no sentido de estar assim, conduzindo os momentos, não. Eles liam, eles discutiam, eu realmente era a mediadora das leituras. E era algo que chamava a atenção da comunidade, das pessoas, né? Tanto é quando eu saí para ir fazer a parte da cartografia nas bibliotecas, porque não dava para conciliar tantas atividades ao mesmo tempo, teve uns meninos que vieram conversar comigo, professora, não sei o que, você vai abandonar? Não, tiveram uns meninos lá que eram bolsistas do Viva a Palavra que continuaram fazendo os círculos de leitura, mas que foi assim, um trabalho muito significativo, né, e que não podia parar por ali, que outras pessoas realmente continuaram. E o que é assim, que eu posso falar diante de tudo isso, né? Foram muitas viagens, foram muitas caminhadas, muitas noites que eu chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. Teve um dia que eu cheguei 11 horas, chovendo, debaixo de chuva. E eu me lembro que nesse dia eu pensei, mas isso tudo vale a pena. Por chegar lá, sabe, ver a alegria daquelas pessoas me esperando, sabe? Por elas dizerem o quanto que aquilo ali significa para elas, né? E a gente pode ver o quanto que o trabalho é desenvolvido tanto pelo programa Viva a Palavra como um todo, né, não só as atividades de leitura, né, o programa de extensão, que sai mesmo dos muros da universidade para ir para as comunidades. Lá na Serrinha, agora, nós temos a Biblioteca Viva a Palavra, que não tinha na época da minha pesquisa. Essa biblioteca, ela surgiu depois, ela se tornou realidade depois,
E eu já fui à biblioteca lá várias vezes para eventos, inclusive levei um livro para lá, né? Deixei um livro lá e nas outras bibliotecas. E o quanto que essas bibliotecas conseguem transformar esses bairros. O quanto que esses jovens têm acesso a cursos diversos, cursos de língua inglesa, sabe, atividades de leitura, tem até curso de robótica, várias atividades. Na Biblioteca do Barroso tem muitas atividades. No Instagram eles divulgam bastante, né? E o quanto que esses espaços são realmente transformadores. Isso nos leva, né, a acreditar e ter coragem de continuar nossos trabalhos, nossas pesquisas, incentivar outros pesquisadores, né, a continuarem um trabalho desses, porque isso realmente é capaz de transformar não só aquele local, mas é capaz de grãozinho em grãozinho, né, nós conseguimos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, né, um mundo em que as pessoas possam ter acesso à leitura, à comunicação e a tantas outras coisas que às vezes a gente acha que a leitura é só realmente chegar lá, levar um livro, disponibilizar, ou um jornal, né, que ele possa ler, ter acesso a certas informações. Mas não se trata disso. Se trata de contribuir para que eles pensem, que eles reflitam, que eles lutem para melhorar suas vidas, para melhorar a vida de seus bairros. E assim a gente vai conseguir construir um mundo melhor, de pessoas mais justas, um mundo mais igualitário. E eu acredito nisso, e tenho certeza que todos nós que estamos aqui também acreditamos. Então, a gente pode abrir, né, para as pessoas, se elas quiserem, alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Só fazer um breve comentário quando você disse assim. Aí eu ficava muito feliz, alegria, né, a alegria que eu sentia, que as pessoas me esperando. Aí eu imaginei que tu estava falando da tua filhinha pequena na época, né, da pesquisa, né, quando tu chegava, ela estava te esperando também, né, era muito feliz de você chegar, né. Chamego, né? Bom, mas assim, eu posso também fazer uma pergunta, né, para eles. Como é que você gostaria de fazer isso? Eu vendo vocês falarem, né, eu fiquei me perguntando assim, que incrível, porque nós estamos vivendo um momento super tecnológico, né? A comunicação aí do George, ele envolve essa tecnologia, uma tecnologia, né? Mas não é essa tecnologia dos influencers, né? Que as pessoas estão apenas para virarem celebridades, né? Porque eu ouvi outro dia um comentário dizendo que o cara dizia assim, o cara lá da periferia, o que é que ele quer ser na vida? Ou um influencer ou um jogador de futebol, né? E vocês estão desmentindo isso, né? E assim, e no caso da Vanusa, eu imagino que nem existe essa tecnologia que existe aí nesse caso específico do George, da comunicação. Então, eu acho que as coisas, assim, elas não são necessariamente excludentes, né? Sabe? E que existe ainda, essa sessão, um comentário, uma coisa que me passou pela cabeça, assim, essas possibilidades, né, de trabalharmos, né, com outras ferramentas que poderia se dizer ultrapassadas no seu caso, né? Por que eu vou fazer um círculo de leituras, né? Se eu tenho agora, né, eu tenho acesso a vários, tenho outras possibilidades, né? Então, eu acho, para mim, isso é muito esperançoso, sabe? Porque eu acho que é isso que está faltando um pouco na gente, né? Essa esperança de se comunicar, mas se comunicar com o outro, com um afeto, como você falou, assim, presencialmente. Então, eu queria provocar vocês para saber de vocês como é que vocês tocam esses jovens, né? Como você disse, a sua aula ela era uma aula super povoada, vou usar essa expressão, participativa, prestigiada, né? E o que é que você fez para isso, assim? Por que esse jovem ele se motivou? Por que você acha que ele se motivou a ler, né?
E o George também, assim, por que esses meninos, né, sobreviveram, né? Por que eles não sucumbiram, né, a simplesmente estar lá no smartphone, ficar lá nas redes sociais? Queria ouvir um pouquinho, assim, um depoimento de vocês, assim, por curiosidade, porque eu não tenho muita interação, né, de fato, com pessoas bem mais jovens e ainda nesse outro circuito, certo? Então, eu fiquei curiosa para saber um pouquinho sobre isso. Vou passar aqui para vocês, tá? Quem começa? Pode, você quer? Então, no primeiro momento, nós pensamos, eu digo nós, eu e minha orientadora, né? Que textos levar? Como atrair esses jovens, né? Então, no primeiro momento, nós pensamos realmente em buscar textos, livros que chamassem a atenção deles, algo que a gente entendesse que ia ser para aquele público atrativo e motivador. Então, a primeira leitura que nós fizemos, até no primeiro cartaz, que no livro não tem, mas na minha tese tem, o primeiro cartaz de divulgação dos círculos de leitura tinha lá as Crônicas de Nárnia, a foto, né, lá do leão, assim, um negócio bem chamativo, colorido, né, um cartaz bonito. E daí que eles foram mesmo. Aí essas Crônicas de Nárnia tem 3 crônicas, 3 textos que tem o filme. Aí primeiro nós intercalamos a leitura, depois o filme, né? E dizendo, depois a gente vai ver o filme. E realmente era um texto cheio de coisas fantásticas, né? Coisas misteriosas, e isso chamou a atenção deles. E outra coisa assim, que eu acho que atraiu o público foi... Eu acho que o próprio contato, né, presencial com eles e uma abertura ao ponto deles perguntarem, professora, eu posso trazer um texto, teve um aluno chamado Carlos, né, eu posso trazer um texto que eu escrevi para a senhora ler, para ver se a senhora gosta? Eu disse, pode trazer, traga. Aí o menino trouxe um texto que ele escreveu, aí eu li. A senhora pode corrigir esse texto para mim? Posso. Aí era um texto lá, bem cheio de coisa misteriosa, tinha uns heróis que tinham uma adaga, que matavam os outros, não sei o que, um negócio assim bem, mas que era do interesse deles. Era o tipo de leitura que eles gostavam. E daí que nós socializamos a leitura do menino. Eu digo, a gente pode ler aqui o seu texto? Pode, professor, ele ficou todo feliz, né, porque ia socializar a leitura, a escrita dele, né, e daí que eu digitei o texto e reproduzi o texto, várias cópias e levei, e a gente leu o texto dele, vocês precisavam ver a alegria dele e dos demais, porque estavam lendo o trabalho do colega. Depois eu comecei a abrir mais, agora nós vamos ler o que vocês quiserem, como eu já tinha falado anteriormente, né? E eles foram sugerindo. Aí as sugestões dele eu fui acatando, fui vendo o que eram as leituras e fui acatando, né? Então eu acho que essa abertura de você deixar eles participarem, eles construírem juntos, né? Ver qual é a necessidade deles. Eu acho que isso fez muito assim as leituras e as discussões fluírem bastante. Eu acho que assim é um caminho. Né, começar tentando conquistar, né, fazendo o que eles gostam. Eu acho que foi por aí, né, que caminhou. Né, e deu certo. Bom, no meu caso, da minha pesquisa, a minha dificuldade de tocar esses meninos, esses jovens comunicadores, era mais no sentido de fazer com que eles me aceitassem como um membro do grupo. Porque eu era um estranho lá, eu não estava numa situação em que eu tinha condições de impor nada. Eu tinha que fazer com que eles me entendessem também como um jovem e me aceitassem dentro das dinâmicas dele. Podia dar muito certo, podia dar muito errado também. Ainda bem que deu muito certo no meu caso, mas foi um processo em que no começo eu ia pisando em ovos para chegar neles, sabe? Eu tentava puxar um assunto, conversava sobre o que eles gostavam de fazer no tempo livre, nos tempos, né, enquanto eles não estavam no Cuca e tudo mais. Aí eu comecei a me aproximar do grupo e acabou que eles me aceitaram de uma forma que eles me colocaram em um grupo do WhatsApp em que os professores não estavam. E o grupo lá era um fluxo assim, de mensagens absurdas. Assim, eles falavam bem, falavam mal, criticavam, botavam apelidos e
todas as questões que os jovens, né, de modo geral, eles fazem quando eles estão num momento mais de descontração. Então, eu fico muito feliz porque até hoje eu tenho muito contato com eles. E uma coisa que eu sempre deixei clara é porque assim, eles compartilharam temas muito delicados comigo, percepções muito delicadas sobre o processo. Então, eu tive muito cuidado de, quando eu fosse relatar, eu não citar, porque muitos deles ainda estão lá no Cuca, né? Quando eu fosse relatar, eu não citar nomes, tentar resguardar e fazer jus à confiança que eles estavam colocando em mim. E eu sempre deixava claro, ó, eu vou tratar isso dessa forma, vai ser assim. E aí eu comecei a me aproximar. E aí a questão da tecnologia dentro desse processo, né, eu acho que eles mesmos não se entendiam, não entendiam que aquele processo ia transformar eles em influenciadores. Eles estavam ali para experimentar dentro do Cuca, dentro das possibilidades do Cuca, o que os equipamentos, inclusive eu falo no texto que os equipamentos do Cuca, o estúdio de TV do Cuca, de rádio e de tudo, era melhor que o estúdio da Universidade Federal, onde eu estudava, e equiparável ao estúdio de muitas redes de televisão daqui do Ceará, sabe? Então, eles estavam lá para aprender a construir mídia, né, a produzir mídia. Tanto é que nenhum deles tentou assim para o lado de ser influencer. Eu tinha medo, porque outros textos sobre produção audiovisual de jovens, inclusive jovens de periferia, que quando eu fiz o levantamento, na época da minha pesquisa, apontavam para a direção de que os jovens utilizavam isso para tentar se tornar os próprios textos acadêmicos levavam para esse lado. E aí lá eu vi uma perspectiva completamente diferente. Eles queriam testar as possibilidades de produção midiática com o que o Cuca dava para eles. E foi o que eu achei mais legal. O início da minha pesquisa ia ser toda no digital. Eu ia analisar só os grupos do WhatsApp. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que só pelos grupos do WhatsApp eu não ia conseguir entender o fenômeno de forma tão ampla. E aí eu comecei a trazer principalmente as reuniões presenciais. E aí o grupo do WhatsApp ficou mais, né, aparece ali no trabalho, mas é um complemento às vivências presenciais que a gente tinha. Mas eu achei muito interessante isso, porque não fui eu que me considerei um jovem comunicador junto deles, não fui eu que me considerei um sobrevivente, eram eles que falavam. Eles me tinham como outro jovem que estava fazendo a formação, mesmo que eu não estivesse oficialmente fazendo a formação. O professor me colocava, inclusive, num lugar de responsabilidade em relação a eles, porque eu já era graduado, e aí, em alguns momentos, tinha que dividir a equipe, o professor ia para um lado e eu ia para o outro com o resto da equipe. Mas eles me entendiam como um igual a eles. E eles me chamavam para sair, para ir para vários lugares. Eu lembro assim, que foi muito rico, porque tudo que eles viviam, eu vivi junto com eles. Eu estava lá junto com eles. Meu nome aparece nos programas que foram produzidos, que foram veiculados, aparece lá como um agradecimento. Eu ainda estou no grupo, eu sempre mando lá alguma coisa, eu mandei do lançamento do livro, né? Vou mandar o livro para eles também, para todos eles, para todos os 8 que ficaram até o final. E sou muito feliz de ter construído essa relação, uma relação de muito respeito e de muita confiança, inclusive, para eles terem contado o que eles me contaram, que está nos meus cadernos, os relatos de campo, muitas coisas, mas eu não consegui colocar no texto. Uma parte eu até escrevi, mas eu fiquei, isso aqui eu não vou colocar não, isso aqui vai ficar um pouco mais complicado de inserir aqui no texto, né? Mas sempre entendendo esses jovens, porque esse é um das principais dificuldades de muitos pesquisadores quando vão a campo, de entender o jovem como um sujeito ali que tem as suas vivências e que tem muito a compartilhar. Eu não estava lá para sugar o que eles tinham e sair, eu estava lá para trocar e entender a história deles. Então, eu me coloquei nesse papel e aí deu muito certo. Legal. Por que eu não tive assim, tanta dificuldade para me inserir no campo, né? Porque o programa Viva a Palavra já estava lá, na Serrinha, né? E a professora Claudiana, ela é uma pessoa muito carismática, sabe? Uma pessoa que é muito simpática, ela ajuda muitas pessoas. Ela assim, é uma pessoa que chega e as pessoas acolhem. Então, eu fiquei pensando nisso.
Então, eu não tive assim muita essa dificuldade. E eu acho que pelo fato de ser professora também, né, de já trabalhar muito tempo com jovens, eu sei que eles me acolheram bem, porque eu cheguei com a Claudiana, lá já tinha contação de história, lá já tinha oficinas. Então foi assim, chegou uma professora do Viva a Palavra que vai trabalhar círculos de leitura. É interessante isso. Eu fiquei assim só pensando nisso, né? Porque e outra coisa também, o cursinho popular, ele começou na escola e depois foi para a Associação de Moradores do Bairro. E nessa associação de moradores já aconteciam também oficinas do Viva a Palavra. Então, acho que essa questão assim, da inserção no campo não foi assim tão difícil, né, por conta disso, por causa de todo o trabalho desenvolvido pelo programa de extensão na comunidade. Olha a importância, né, da universidade estar lá, né? Uma última observação. Quando eu entrei em campo, eu precisava quebrar justamente isso, porque os técnicos do Cuca me apresentaram, mas eu era um estranho ali. Eu não era nem do Cuca, não era jovem, não era do Cuca, estava ali meio no limbo. E eu ainda chegava com o meu caderno de anotações e começava a fazer. Eles falavam, eu anotava. Eles ficava todo mundo, o olho arregalava, ficavam dizendo assim, meu Deus, o que esse menino está escrevendo? Exatamente. E aí eu senti assim uma energia de que eu não ia conseguir entrar no grupo assim. Aí o que eu fiz? No lugar de eu levar o caderno, eu transformei os relatos de campo em anotações no celular. Então, no celular, todo mundo pega o celular, todo mundo anota, a qualquer momento, né, você... Pronto, guarda, guarda. E aí foi nisso que eles começaram também a me ver com outros olhos. Eu não sou um fiscal que está ali para coletar informações. Eu passo já para ti, tá? Queria só fazer um comentário, é que, assim, a gente desenvolveu uma pesquisa, né, sobre educação de jovens e adultos no Janguruçu. E a gente fez uma parte da pesquisa no Cuca do Janguruçu. Né? E é interessante dizer também que assim, o acesso ao bairro ele não é tão simples, porque as turmas de EJA eram à noite. Para a gente entrar à noite, a gente tinha que ter autorização de grupos que atuavam lá, de determinadas facções. Então, a gente precisou estabelecer um contato com uma pessoa da comunidade, né, de um líder comunitário, para poder ter autorização para ir. Tínhamos que ir de vidros baixos, sem boné, sem óculos escuros, e tínhamos que andar sempre em comboio numa determinada hora. Né? Então, eu fico imaginando também que esse trabalho, ele muitas vezes requer, né, digamos assim, todo o empenho, né, para se chegar, para ser aceito como pesquisador, como alguém que não é uma ameaça para quem está lá, para quem está no local, né? Então, assim, eu fico imaginando também que essa aceitação passa também por isso, né? Porque eles são muito escaldados, eles são muito, assim, né, pé atrás, né, com muitas coisas. A gente pesquisou a relação entre arte e política na periferia, no Janguruçu, né, especificamente em 2 comunidades lá do Janguruçu. E a gente pôde perceber isso, que os jovens, eles querem se dizer, mas eles se sentem muitas vezes abandonados. Eles usavam muitas vezes essa expressão. Né? E o Cuca era ainda um espaço onde eles podiam... Né? Me lembro que tinha um grupo na quinta-feira, que era grupo para não fazer nada. Né? Então, eles estavam lá para não fazer nada. Né? E vários coletivos, né? que tinham Floriperia, né? E outros mais. Então, eu acho assim, que é interessante perceber como que a gente pode resgatar e dar voz a essas identidades e tantas coisas bonitas que acontecem no Cuca. Pena que nós só temos 3 Cucas, que na época que surgiram, né, essa política dos Cucas, ela foi muito criticada, porque era uma coisa muito grande, mas que não atendia, né, a toda a população de jovens de Fortaleza. Né? Então, era muito melhor você ter assim, 20 cuquinhas do que 3 cucas. Né? Existe um pouco essa crítica também. Mas depois eu vou fazer uma pergunta a respeito das políticas públicas, né? Porque ele. Como é teu nome? Danilo. Danilo pediu para participar aqui da nossa roda. Agora que ela vai se transformar em roda de conversa, né? Agora que vai rodar o microfone, né? Boa noite a todos, eu sou Danilo.
queria parabenizar pela pesquisa e pela publicação dos autores. E eu, como uma pessoa que veio da periferia também, sou formado em letras, eu gostaria de perguntar para vocês também um pouco sobre, acho que você falou bastante, né, sobre essa questão do impacto que vocês conseguiram trazer enquanto pessoas que vêm da universidade para dentro de uma comunidade de periferia para esses jovens. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de o que vocês acham que vocês levaram para esse público e o que vocês levaram para vocês também, né, além da conclusão da pesquisa. Ixi, uma pergunta difícil. Nada, é fácil. Já defender dissertações por aí, A porrada é maior, né? Da banca. Enfim, eu acredito que a minha pesquisa especificamente foi uma troca muito forte entre eu e os jovens, mas de mim para eles, o que eu consegui levar para eles foi muito eu lembro que eu conversava muito com eles sobre o que era a universidade. Muitos deles não conheciam, tinha alguns que já faziam faculdade, mas muitos deles nunca tinham ido numa universidade, não entendiam o que era. Então, eu conversava muito com eles sobre isso. Eu já era formado em publicidade. Então, como eu falei, né, às vezes o professor ia para um lado e me deixava para o outro com outro grupo de jovens. Então, eu direcionava muito as gravações do grupo que eu estava e tentava trazer um pouquinho do que eu conhecia da publicidade. Segura a câmera, vamos pensar numa técnica para você lembrar do que você tem que falar. Tem uma foto muito que eu sempre uso nas apresentações, que eu acompanhei uma gravação e a menina que estava falando, ela não conseguia lembrar o nome do livro que ela tinha que apresentar. Ela não conseguia de jeito nenhum. Aí eu, calma, vamos lá. Aí eu segurei o livro por trás da câmera, com um monte de coisa aqui apoiada nas pernas, fechando aqui para não cair, e eu segurando assim o livro atrás da câmera para ela poder ler e na frente da câmera e descrever o que era o livro. Então, essas técnicas que a gente, que é da área da comunicação, aprende muito na faculdade, vai desenvolvendo de forma muito natural, eles não tinham. E o Cuca, às vezes, não dava conta de trazer essa formação, de fazer com que eles entendessem por que eles estavam gravando. O Cuca direcionava muito, mas em alguns pontos ainda tinham muitas lacunas. Então, eu chegava e eu dizia, é massa vocês fazerem isso por causa da visibilidade que vai ter para vocês, né? Essa gravação pode ser feita dessa forma, pode ser feita dessa forma. Essa iluminação não está legal, não vai ficar interessante, vão atrás de um fundo legal. E aí eu acho que isso foi desenvolvendo também um senso estético deles para construir essas gravações, né? Para fazer com que as gravações, apesar dos descartes e de toda a questão que eu relato no texto, porque eles gravavam e era descartado, aí gravavam de novo, era descartado. Mas a gente ia melhorando, eu ia cada vez entendendo mais ou menos o que era que o Cuca queria e direcionando melhor eles nesse processo. Eu acho que, inclusive, o professor que trabalhou, eu acho que é o professor A, que eu cito no texto, eu me encontrei com ele esses dias e ele me agradeceu demais assim, por todo o apoio que eu dei durante o processo, porque eu estava, além de ser um jovem, eu também estava direcionando muito esses caminhos. E o que eu consegui trazer deles foi esse senso de que vai dar certo, que as coisas iam dar certo. Apesar de tudo estar acontecendo, eles tinham esperança de que eles iam aparecer na televisão, que o programa ia sair, né? Às vezes batia um desespero, mas na maioria das vezes eles tinham um senso de comunidade muito forte, os 8 e eu, né? Comigo os 9. A gente tinha um senso de comunidade muito forte que me fez com que eu me sentisse parte, entender que dá para trabalhar em grupo, fora de definições do mundo do trabalho, da faculdade. Existem outros locais que você consegue trabalhar em grupo e entender, né, e coletar e trocar afetos e tudo mais de forma profunda, sabe? Eu acho que eu entendi muito ali. E entendi muito também das dinâmicas dele, que eram dinâmicas muito diferentes. Tinha gente que atravessava a cidade toda para ir para o Cuca, tinha gente que era da comunidade, passava 2 quarteirões e chegava lá. E são vivências diferentes, né? Do viver a cidade, do entender a cidade, de eu entender por que a pessoa atravessa a cidade toda para participar de um projeto desse, e ela foi até o final, ficou os 8 meses
pegando ônibus, passando horas dentro do ônibus para acompanhar o projeto. Então, me fez também sair um pouco da minha realidade e entender essas diversas realidades de diversos jovens de Fortaleza, sabe? E viver Fortaleza, entender Fortaleza, é algo que eu sempre tive muita vontade, porque eu não sou daqui, sou do interior. Sempre sonhei em morar em Fortaleza, mas vim morar com uns 15 anos, que sempre foi o meu sonho vir morar na cidade grande e tudo mais. E aí, mas eu achava que a minha vivência era uma vivência muito única e tudo mais, né? Uma vivência muito diferente. E aí, quando eu fui entender o contexto de outros jovens, foi que eu entendi que existem muitas juventudes em Fortaleza. Não é uma juventude, são juventudes em Fortaleza. Inclusive, às vezes eu lia sobre isso nos textos acadêmicos e eu ficava meio dúvida, será que é por aí mesmo? E aí, na pesquisa, eu disse, não, realmente existem muitas juventudes, muitas formas de se viver a juventude. A minha juventude é só uma das possibilidades de se viver. Então, foi um caminho assim que eu consegui visualizar bem. Só fazer um comentário aqui bem rapidinho. E também, assim, pelo que você está relatando também, né, a gente pode perceber que eles deixaram de ser meros consumidores, né, desse produto, né, do audiovisual, e passaram a ser protagonistas e produtores de um conhecimento, mediados, né, lógico, né, pela experiência deles e pelos aprendizados técnicos, né, que vocês e a formação também possibilitou. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante, né, a gente ser capaz de se perceber sujeito em outros lugares e com outros olhares, né, e falando de algo que é a própria identidade deles, né, então isso é muito bonito mesmo, né, assim, dar a eles esse protagonismo para que eles possam se empoderar, né. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem mais carência hoje, nesse mundo tão tecnológico, é a ausência da capacidade das pessoas de se sentirem autores, de se sentirem sujeitos da sua própria história e criarem as suas próprias narrativas, né? Isso é muito importante. Processos como esses trazem em si não apenas o produto final do audiovisual, mas todo o processo de construção, às vezes, é até mais rico do que o produto final, né? Então, eu percebo que eu pude perceber também isso. Bom, para Ativa. Tá. Deixa eu responder aqui a pergunta difícil, né? Sim. Assim, eu percebo assim, que eu não trouxe para eles apenas uma reflexão e o acesso às leituras, né? Porque no início da pesquisa eu apliquei um questionário, né, com os alunos dos círculos de leitura, um questionário, que esse questionário eu fazia assim, algumas perguntas sobre o acesso que eles tinham a livros, né, a textos, quais eram os tipos de texto que eles liam, onde eles liam, se eles tinham livros em casa, né? E quem trazia, né, esses livros, quem possibilitava essas leituras, se era o pai, se era a mãe, quem eram essas pessoas, né, ou os professores na escola, enfim. E como resultado dessa primeira parte assim, de análises, né, o que foi que eu percebi? Que a maioria deles só tinham mesmo acesso aos livros didáticos da escola. E alguns que os pais traziam algum jornal do trabalho, alguma revista, mas que, assim, no geral mesmo, a maioria só tinham os livros didáticos da escola e que pouco eles tiveram acesso à literatura, a textos literários, né? E que eles falaram assim, que a maioria falou dos pais, dos avós, que às vezes traziam alguma coisa, né, algum material de leitura para eles. Então, eu acho assim, que foi muito importante eu ter possibilitado a eles esse acesso à leitura, né, à literatura, né, mas não apenas isso, mas como eu consegui mostrar para eles, por meio assim, das discussões, por meio do trabalho desenvolvido no cursinho popular Viva a Palavra, como eles conseguiram perceber que a universidade ela também é possível, que muitos daqueles jovens que estavam lá, eles achavam que nunca iam conseguir passar no vestibular.
E alguns falaram, uma vez teve um evento em que um dos rapazes lá falou assim, que a comunidade estava cansada dos pesquisadores que chegavam lá e batiam fotos e faziam vídeos e depois não voltavam nem para mostrar esses álbuns. E foi com essas palavras que foi dito, né? E pronto, a universidade era uma coisa distante e que as pessoas só se aproveitavam dos saberes deles, das vivências deles. Aí o que é que acontece? Chegou o programa Viva a Palavra, chegou algumas pessoas, né, para colaborar com as atividades, e a gente estava lá no dia a dia com eles. E a gente estava lá, no dia do vestibular, lá com eles. Algumas pessoas do Viva a Palavra iam lá levar água, a gente fazia vaquinha para ajudar na inscrição dos que não conseguiam pagar. Aí, recentemente, porque eu ainda participo, né? Recentemente a gente fez uma vaquinha para comprar uma cadeira de roda e tem, eu não sei como é, um material lá para a cadeira de roda funcionar, né? Uma cadeira elétrica. E a gente fez uma vaquinha no próprio grupo do Viva a Palavra para poder comprar essas coisas, para ajudar na comunidade. E algumas ações que foram feitas na época que eu estava lá e que continuam sendo feitas, que possibilitou esses jovens acreditarem que eles podem e que eles estão lá na universidade. Tem uns que entraram na época que eu estava dando aula no cursinho, que já vão terminar. Pedagogia, história, tem um que faz filosofia, que eu acho que também já está perto de terminar o curso, e outros que foram aprovados depois. Então, eu acho que isso também foi muito importante. Por meio do trabalho que eu fiz, das conversas, e outras pessoas também, né, do programa, contribuir para que eles acreditassem né, que isso era possível também, né, que a universidade não era só lá aquele prédio, porque eles diziam, aquele prédio, aquele monumento, aquele negócio grande, e que quando alguns iam até jogar bola nos espaços, que os vigias, né, não deixavam entrar. Teve algumas discussões assim, né? E o que eu, assim, enfim, e o que eu trago para mim, né, dessa pesquisa, todas as vivências, né, no programa, nas bibliotecas por onde eu passei, nas entrevistas, nas atividades que eu participei. O que é que a gente pode ver? Que na comunidade, que o que se divulga, né, isso eu já sabia, mas eu vivi lá assim, na prática, né, que nas comunidades não tem só pessoas ou que não têm acesso a bens materiais, ou pessoas que são envolvidas com coisas que não prestam, com drogas, com tráfico. Não existe só isso lá. A gente sabe que não existe só isso, mas a gente vê que as pessoas da comunidade, que os jovens da comunidade, eles lutam para mostrar isso para as pessoas, para mostrar que naquelas comunidades tem pessoas boas, pessoas de bens, pessoas que lutam para mudar aquela realidade. Tem um jovem chamado Diego Martins, que ele é rapper, e ele participava do programa Viva a Palavra, ele participava de todas as atividades, inclusive ele fez o vestibular da Unilab, e ele passou, e a gente lamentou muito que ele não conseguiu se manter na Unilab. Então, ele passou para o curso de letras e estava estudando tudo, mas assim, que no caso dele, ele não conseguiu ainda, né, nas universidades daqui, mas que ele mesmo já viu que é possível. E esse rapaz, o Diego, que a gente chama de Dieguinho, né, a gente conhece ele por Dieguinho, foi ele que falou com a coordenadora e com o grupo para a gente fazer o cursinho lá, né? Por que, professora, eu não consegui fazer esse cursinho aqui? Então, o que é que eu trago comigo? Eu levo comigo a experiência de pessoas que lutam, de pessoas que acreditam, de pessoas que não desistem, que assim como nós que pesquisamos, que buscamos não desistir, né, apesar das dificuldades, que eles vão estar lá mesmo, lutando e acreditando que a realidade pode mudar, sabe? E que pode se tornar assim, um mundo melhor para eles. Eu acho que para todos, a gente acredita no mundo melhor para todos, mas que a realidade social deles pode mudar sim, a partir das ações lá da comunidade, da associação de moradores de bairros, das lutas que eles fazem, das batalhas de rap e de tantas outras ações que são desenvolvidas. Né? Essa coragem deles, esse exemplo de vida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mas eu quero trazer um tema aqui, né, para a gente pensar,
porque, ao mesmo tempo que a gente percebe que essas conquistas, né, que a gente pôde, vocês puderam identificar na pesquisa, no que eles puderam produzir, né, essas pessoas, a própria forma de, como você coloca também, né, Vanusa, de reexistir, né, achei interessante essa coisa do resistir e reexistir, né. Apesar de tudo isso, a gente sabe que nós poderíamos estar num patamar superior se nós tivéssemos políticas públicas específicas para as juventudes, né? Porque, de fato, assim, a gente percebe que existe algo que se ensaiou, digamos assim, mas que ficou muito modesta ainda, digamos assim, né? Ainda poderia ser muito mais ampla, né? Essas políticas poderiam ter trabalhado muito melhor essa dimensão assim do que é possível fazer, como que é possível massificar, capilarizar, não diria massificar, mas capilarizar, né, espaços e políticas mesmo que possam dar maior visibilidade, né, e dar condições dessas pessoas poderem ter acesso à comunicação, acesso ao livro, à leitura, né? Então, eu estou querendo que vocês tragam para a gente, porque o George ele finaliza falando na política pública, né? E você também fala das políticas públicas também, a importância disso, né, para dar suporte, porque sem políticas públicas assim mais amplas, mais que tem continuidade, né, muda de governo, aí mudam as políticas, essa descontinuidade, você já vê que são muitas coisas que são feitas, quanto mais se a gente puder ter. Então, eu estou querendo assim que vocês façam um comentário a respeito disso, como é que você avalia as políticas de juventude ou de juventudes aqui em Fortaleza, a partir do que você analisou, e como que você avalia também essa política da democratização, do acesso à leitura, à literatura, os livros. Lá nessa escola no Janguruçu, que a gente fez a pesquisa, né, a gente viu uma biblioteca muito rica, de muitos autores, muitos textos, né, talvez até pela própria política de alfabetização na idade certa, houve toda uma gama de autores e de livros que chegaram nas escolas. Porém, existia um outro problema. A diretora dizia que tinha muito medo dos jovens irem para lá e levarem os livros. Então, muitas vezes, a biblioteca ficava inacessível às pessoas, né? Mas eu estou querendo que vocês comentem e de que forma que vocês veem que é possível, né, ampliar essas políticas a partir do que vocês perceberam que são as necessidades locais dos jovens. Aí eu queria que vocês respondessem e a gente já fosse caminhando para as considerações finais aí por conta do nosso tempo, tá bom? Se mais alguém quiser também perguntar ou falar, o microfone aí também está aberto na sequência. Bom, o meu trabalho, ele faz essa avaliação, né, de política pública, dessa política pública para as juventudes, e dentro dessa avaliação, dessa política do CUC especificamente, eu encontro alguns problemas, né, eu encontro algumas questões que podem ser melhoradas na aplicação dessa política para a juventude. Só que isso me trouxe uma crise muito grande quando eu estava escrevendo o texto, porque a gente já tem uma escassez tão grande de iniciativas para esse público, e eu não queria ser um texto ou mais uma produção que estivesse batendo numa política tão importante quanto essa. O meu objetivo não é bater na política pública, o meu objetivo é analisar e entender onde é que a gente pode melhorar, onde é que a política pode melhorar, né? Então, eu tomo muito cuidado, tanto na dissertação quanto no livro, de fazer essas considerações, de dizer, olha, eu estou apontando essas questões não porque eu quero que a política acabe, mas porque eu quero que ela melhore. E a gente sabe que, muitas vezes, muda o governo e usam de todo tipo de argumento para acabar com o que o governo anterior realizou,
né? Eu acredito, inclusive, que o Cuca ele já teve uma mudança na sua política quando ele foi do governo Luiziane para o Roberto Cláudio. Já teve uma mudança ali de, né? Pois é, e quando eu fiz o levantamento, histórico do que era o Cuca e do que o Cuca se tornou, dá para ver claramente assim que ele foi de um equipamento que era voltado mais para arte e esporte, para um equipamento que visa empregabilidade, empreendedorismo, que é outra, assim, é outro direcionamento de entender essa juventude. É uma juventude que não vai atrás de arte, é uma juventude que quer só emprego. Emprego é importante, adaptação ao mercado. É importante? É importante, mas sim, tem suas questões. Aí eu faço esse levantamento no meu texto. Eu acredito que, eu não sei como é que está agora, mas quando eu estava fazendo a pesquisa, até uns tempos atrás, eu ouvia muita promessa de novos Cucas serem abertos em outros lugares. Aí eu não sei como é que está sendo esse processo aí, porque envolve questões políticas, né? Envolve muitas questões relacionadas a isso. Mas eu acredito que toda iniciativa para melhorar a vida da juventude, para trazer mais oportunidade, para fazer com que esse jovem possa não só conseguir um emprego, mas que ele possa se divertir no lugar onde ele mora, é importante. Eu acho que o ponto principal é dar opção para o jovem viver onde ele mora, no bairro onde ele mora, sem que ele precise se deslocar para outro lugar, né? Descentralizar esses polos de entretenimento, de cultura, de entretenimento, para que o jovem possa sentir que aquele território é dele também. Que não que aquilo ali não é dele e que para ele ter acesso a esse tipo de material, iniciativa, ele precisa se deslocar para outro lugar, para outra área, né? Que isso não é acessível só para pessoas ricas que moram em determinados bairros, mas que ele também pode, dentro do bairro dele, ter acesso a esse tipo de conteúdo, de iniciativas. Então, é justamente como eu fecho o meu texto, né? Eu fecho batendo muito na tecla de que eu não fiz os apontamentos que eu fiz na minha pesquisa para diminuir o poder do Cuca, mas para apontar as questões, os problemas que inevitavelmente aparecem. Inevitavelmente. Como eu falei lá no começo aqui da roda, né? O Cuca ele é feito por pessoas e pessoas têm interesses diversos, pensamentos diversos, formações diversas, e essas formações vão impactar diversos, exatamente. E isso vai impactar na forma como a política pública ela é aplicada, porque a política pública no papel ela é uma coisa, ela aplicada é outra completamente diferente. Então, é muito mais nesse sentido de entender como é que a gente consegue pensar em alternativas, em possibilidades dentro desse contexto, que o contexto também não vai mudar. Assim, a gente sabe que não vai mudar, a gente sabe que isso são questões que acontecem há muito tempo e ainda vão acontecer por um bom tempo. Mas tentar ali, na medida do possível, oferecer uma experiência, uma vivência para o jovem em que ele se sinta confortável de morar onde ele mora, de viver onde ele vive, que ele se sinta orgulhoso de quem ele é, de fazer parte daquela comunidade. Então, eu acho que toda iniciativa nesse sentido ela é extremamente importante. Muito bem. Então, pensando assim nas políticas públicas em relação à leitura, no contexto atual a gente já pode ver que melhorou um pouco depois que surgiu o programa, né, de alfabetização na idade certa, né, pegando o gancho, né, que ela falou o PAIC, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o PAIC, eu fui formadora do PAIC há alguns anos, lá no município de Ocara, depois eu fui formadora do PENAIC, no governo Dilma, né, e quando eu falei que os meninos, né, responderam lá aqueles questionários, não tinham acesso à leitura em casa, que o único acesso que eles tinham eram realmente os livros didáticos da escola. Hoje, a gente vê que, pelo menos nas escolas, a gente tem alguns livros literários, sobretudo pela política do PAIC, que tem uns editais, né, da SEDUC, Ceará, em que coletam textos de autores do Ceará. Inclusive, eu tenho um texto publicado de literatura infanto-juvenil do PAIC, de 2018, uma obra, né, infanto-juvenil.
que esses livros são publicados e depois são selecionados, é um edital, tem seleção, e depois eles são distribuídos para todas as escolas do estado do Ceará. Então, todas as escolas recebem os kits de acordo com a quantidade de... E eu sei mais assim, algumas informações, porque eu trabalhei na Secretaria de Educação de Ocara e a gente era responsável, né, por receber esses kits de livros e distribuir para as escolas de acordo com a quantidade de turmas de alfabetização, de primeiro ano, de segundo. E as crianças gostam muito desses livros, né? Tinha um expositor que sempre vinha, um expositor para fazer lá o cantinho da leitura para as crianças. Aí com o PENAIC, na época que isso aí ficou até 2016, né? Depois com as mudanças de governo, as políticas mudam, né? E às vezes uma coisa que está dando certo, como já foi falado, fica de lado, né? Que um governo acha que aquilo é importante, o outro já dá prioridade a outras, né? A outras políticas. Então, eu vejo assim, positivo essa parte desses editais da SEDUC, que ainda acontecem. No ano passado, inclusive, teve um edital, né, mas era só do 1º ao 5º ano. Então, eu vejo que as escolas elas já têm, por meio dessas políticas públicas, mais acesso a livros literários, que antes não tinham. Mas que isso ainda é muito pouco. Né? Isso ainda é muito pouco. Isso possibilita os alunos terem acesso lá na escola. Isso já é muito bom, mas ainda é pouco. É preciso que pesquisas, que trabalhos, que mostrem esses resultados de leitura, resultados do impacto dessa leitura, não apenas por meio desses materiais, mas de outros, que impacto isso traz para os jovens, para as crianças, e de que maneira essas políticas poderiam contribuir mais. Nas bibliotecas comunitárias, por onde eu passei, né? Então, as bibliotecas vivem de doações, né? Vivem de pedir recursos, de um grupo de pessoas que contribuem mensalmente, inclusive eu contribuo para algumas mensalmente, mas não existe uma ajuda maior, uma colaboração maior, né? Não que se fosse colaborar sempre, mas que tivesse, né, essa visão. Eu acho que essa ampliação, né, dos resultados e das possibilidades de melhoria da vida dessas pessoas por meio de acesso a esses materiais. Então, eu acho que é isso, né, que ainda falta muito para melhorar, mas que esses exemplos deveriam ser postos, né, os exemplos. A política tal funcionou dessa forma, contribuiu, né, as atividades que são feitas nas escolas a partir dessas leituras. Eu acho que é um caminho que deu certo, que deve ser ampliado. E assim, né, a gente também não pode negar que a chegada do presidente Lula à presidência, né, traz também algum nível de esperança, né, digamos assim, porque inclusive o professor Fabiano, né, Fabiano dos Santos, que foi aluno nosso lá na faculdade, fez doutorado, hoje ele é o diretor do Livre das Bibliotecas, no MINC, no Ministério da Cultura, né? E acho que a gente pode avançar esses diálogos entre as políticas educacionais, as políticas de comunicação, as políticas, né, de leitura, de literatura, de alfabetização. Eu acho que a gente tem que estabelecer um diálogo realmente assim consistente, em que a gente possa sinalizar os caminhos das políticas públicas nessas diversas áreas. Porque, objetivamente falando, né, numa sociedade que é extremamente desigual, excludente, né, eu me lembrei do teu comentário, Silvia, a respeito da questão das mídias, né? Hoje, a gente sabe também que existe uma exclusão digital enorme. Já é bem melhor do que o que era, mas ainda existe... A pandemia demonstrou isso. Quando as crianças não puderam ir para a escola e precisaram ficar em casa, muitas delas não tinham acesso. Muitos alunos nossos da Faculdade de Educação não tinham um pacote de dados que possibilitasse assistir todas as aulas na integralidade. Né? Então, se essa exclusão existe para quem está na universidade, o que dirá de quem está no ensino, né, no ensino fundamental, no ensino médio? Né? Então, nós ainda temos, digamos assim, uma montanha para poder, né, superar em relação a esses processos.
Eu nem gosto muito de usar essa palavra exclusão, porque fica parecendo assim, a pessoa foi excluída porque foi incluída um dia. E esses, muitas vezes, nunca foram incluídos. Né? Então, mas, de qualquer maneira, eles estão à margem, digamos assim, e, de fato, para exercerem seus direitos de cidadania, eles precisariam, de fato, dessas oportunidades que vocês trazem nos livros de vocês. Então, eu quero finalizar dizendo assim que, de uma certa maneira, vocês são arautos da esperança, né? Porque vocês mostram que é possível e mostram caminhos, né? São só vocês que mostram? Não, mas vocês mostraram, né? Então, eu quero assim agradecer o trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem que fazer uma divulgação ainda maior dos trabalhos que vocês realizaram, viu, Silvia? Então, fica aqui uma indicação assim, vamos dialogar ainda mais também, né, na universidade, em outros espaços, vamos ampliar, porque, de fato, são essas pequenas luzes que aparecem no caminho que podem construir uma estrada bem mais rica, bem mais democrática, solidária, igualitária, porque, no final das contas, se nós que estamos estudando, compreendendo e empreendendo o melhor das nossas energias para mudar tudo isso, né? Se nós não acreditarmos nisso, quem é que vai acreditar? Então, eu acho que o trabalho de vocês tem essa marca da esperança, e que bom que vocês puderam produzir com esse olhar tão sensível, com esse olhar tão gentil, eu diria até, se é que existe olhar gentil, acho que existe, né? Esse olhar gentil para com quem de fato precisa, né, ser representado, precisam se dizer, se falar, precisam expressar suas narrativas, suas identidades. Tá? Então, muito grata aí, grata a você, Silvia, Dorinha. Esse processo ele ainda está continuando, né? Não terminou só na seleção, né? Então, grata também pela Fundação Valdemar Alcântara, que poderia estar pesquisando sobre mercado de trabalho e a pesca, né? A pesca de camarão. Poderia estar pesquisando sobre isso, né? Poderia estar estimulando um edital sobre isso. E demonstra também essa sensibilidade, a mesma sensibilidade para com esses temas tão caros na sociedade cearense e fortalezense. Tá? Então, parabéns a vocês também. Muito grata. Eu só quero mais uma vez agradecer aqui a todos vocês que se dispuseram a estar aqui conversando sobre os trabalhos. Eu também sou muito grata pela disponibilidade de vocês, da Tânia, inclusive, né? E dizer que a gente vai fazer mais coisas assim, mas temos essa disposição, né, de continuarmos com esse projeto de publicação e vamos em frente. Muito obrigada, tá?